Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão. Hoje nós estamos no 47º programa interativo, a parte 2, com o Dr. Fábio, que vai falar hoje sobre teletrabalho e home office. Como é que essas duas situações conversam ou não conversam. Dr. Fábio, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na LCA. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos os seguidores da LCA. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar esse tema tão importante e tão contemporâneo para o cotidiano, tanto dos colaboradores como dos empresários. Vamos ver aí se a gente consegue ajudar um pouquinho a tirar as dúvidas sobre esse tema. Você deve ter visto a nossa divulgação no site da LCA, tinha o link para inscrição. Muitas perguntas, e se por acaso hoje a sua pergunta não foi lida ou não deu tempo de você encaminhar a sua pergunta, nós deixaremos o contato do Dr. Fábio aqui para que você possa encaminhar a questão e o Dr. Fábio vai ajudar com certeza. Dr. Fábio, a gente separou aqui várias questões. Está preparado? Vamos lá, Lilian, vamos lá. Então, tá bom. O Marco pergunta, o que é teletrabalho? Vamos lá, muito obrigado, Marcos, pela pergunta enviada. Obviamente é interessante conceituar primeiro, né, antes da gente, de fato, se aprofundar, né? As pessoas confundem, né, é muito comum, é um termo muito comum, principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, mas poucos sabem o que significa e qual a importância desse significado que se encontra na própria lei, né? O teletrabalho, ele é a prestação de serviço que se dá preponderantemente, grifo meu nessa palavra, tá? Preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação ou de comunicação, tá? E não se confunde com o trabalho externo, que é aquele trabalho do vendedor, do motorista, dentre outros, tá? Esse é o conceito de teletrabalho, tá? É a prestação de serviço extramuros, fora dos muros da empresa. Que ótimo. A gente tem a Lara que encaminha para nós. Existe diferença entre teletrabalho e home office? Ótima pergunta, Laila, muito obrigado. E esse talvez é o erro mais comum e que pode se transformar num erro prático para os empresários, né? O teletrabalho, como eu disse, é a prestação de serviço que se dá de forma preponderante, né? Ou seja, não sazonal, tá? Não eventual, mas na sua maioria fora dos muros da empresa, fora das dependências da empresa, com a utilização, né, de aparato telemático que linke a sede da empresa com o seu empregado, tá? E essa prestação de serviço, quando eu falo extramuros, ela pode se dar tanto dentro de casa, da casa do colaborador, como num coworking, por exemplo, né? Ou numa lan house, algum lugar destinado da empresa ao seu colaborador, aos seus colaboradores, para que seja exercido de forma telemática essa prestação de serviço, tá? Quando é exercido dentro de casa, eu chamo de home office, tá? Mas isso, necessariamente, o home office necessariamente não vai configurar como uma espécie de teletrabalho. Vamos supor, por exemplo, a seguinte situação. A minha empresa, o meu escritório de advocacia, o seu escritório de arquitetura aí de casa, de engenharia, a própria LCA, vamos supor, vocês vão passar por uma reforma estrutural dentro da sua dependência, né, que demande aí a ausência de um determinado setor ou de toda a equipe por 1, 2 semanas, né, de trabalho in loco, de trabalho exatamente dentro da empresa. E você tem que alocar aí os colaboradores dentro de suas casas. Isso se chama home office, mas não necessariamente é um teletrabalho, porque o teletrabalho tem os requisitos formais para se configurar. Agora, sendo cumpridos os requisitos, né, que eu vou falar adiante sobre isso com mais profundidade, aí sim o home office pode ser um teletrabalho. Agora perceba, no exemplo que eu dei, é uma situação pontual, sazonal,
esporádica, perde o conceito de trabalho preponderantemente, né? A semântica da palavra preponderante, ela é furtada por uma situação sazonal demandada por uma emergência de uma reforma, por exemplo. Então, há diferença, sim, né, do conceito de teletrabalho e também do home office. Que bacana, porque eu acho que claro para a Lara. A Marina, ela pergunta qual é a forma de implementação, ou seja, ela quer formalizar o teletrabalho dentro de um contrato de trabalho. Tem que estar escrito isso? Perfeito, Lilian, perfeito. Vamos lá. É o que eu acabei de dizer, e é um dos pontos cruciais até para a própria diferença para a pergunta anterior, né? Perceba que quando eu falei do home office como uma situação sazonal, uma situação de emergência, né, uma situação pontual para uma reforma, enfim, né, eu não falei que precisa de qualquer formalidade. Que justamente por isso eu posso classificar tão somente como um home office e não um serviço de teletrabalho em si. Porque o teletrabalho exige algumas formalidades para sua implementação. A primeira delas é, se você está contratando o funcionário, o colaborador de imediato, para que de pronto ele seja alocado em regime de home office, de teletrabalho, perdão, né? Você precisa constar isso no contrato de trabalho. Deve estar formalizado, deve estar escrito. Tá? Agora, se eu já tenho um colaborador que está já prestando serviço para mim dentro das dependências da minha empresa e eu quero alocá-lo em home office, eu preciso de um aditivo contratual. Né? É uma complementação de um contrato, a grosso modo, popularmente dizendo. Ou um novo contratinho, vamos dizer assim, né? Onde haja, de forma expressa, a concordância desse trabalhador com esse regime. Por que precisa dessa concordância expressa? Porque há uma alteração abrupta na rotina do empregado. Há uma alteração substancial no contrato de trabalho. Eu estou saindo das dependências da empresa para ter uma rotina totalmente diferente dentro de casa. E se eu também praticava as horas extras, em tese, né, eu não praticarei mais, eu terei uma redução dos meus vencimentos também. Então perceba que há sim a necessidade da concordância em um primeiro momento do funcionário com essa aplicação. Entendi a questão, doutor Fábio. Agora uma pergunta minha. O meu colaborador faz o teletrabalho até 5 da tarde, ele segue o horário administrativo. E aí eu encaminho um WhatsApp 7 horas da noite. Esse WhatsApp pode caracterizar hora extra? Vamos lá, Lilian. Ótima pergunta. E para respondê-la, eu vou fazer uma menção, né? Vou retomar o conceito que eu dei na pergunta anterior, tá? Na resposta anterior, né? O regime do teletrabalho, o intuito da lei foi exatamente que não houvesse controle da jornada de trabalho daquele colaborador em regime de teletrabalho. Tá? Esse é o primeiro ponto, para lhe conferir maleabilidade no exercício de suas funções. O intuito, então, do legislador é que não haja controle por parte do empregador. Se houver controle incisivo e constante da hora com que ele vai entrar e da hora com que ele vai finalizar os seus préstimos, né, isso poderá sim configurar hora extra. Agora não, se é algo sazonal, se é um simples pedido de feedback de forma pontual de sua parte, até sem teor de exigência e tudo mais, né, obviamente que não vai se configurar. Tá? E é importante, Lilian, destacar que quando eu falo da ausência de controle, tá, de jornada, né, o que se sugere aos empregados, você mencionou aí a questão do horário administrativo, tá? Que não seja consignado dentro do contrato ou do aditivo contratual, não seja registrado na hora de formalizar o contrato, de escrever o contrato, tá? Que o prestador de serviço, né, que o colaborador tem que prestar, tem que trabalhar. Isso não pode ter no contrato em hipótese alguma, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você tiver, nessa situação, vamos supor, se você tiver isso registrado, que o horário dele vai ser, vamos supor, das 8 às
16 horas, às 17 horas, de forma religiosa, você está controlando a jornada dele. Então, esse WhatsApp que você acabou de mencionar, às 19 horas, vai sim configurar a extra, tá? Então, a premissa inicial é de que não haja, de forma alguma, controle, tá? O intuito do legislador foi exatamente com que o empregador não controlasse a jornada, conferindo maior maleabilidade no exercício do colaborador, né, de sua atividade respectiva. Perfeito. A Marta encaminha assim: como é feito o controle de jornada dos trabalhadores em teletrabalho? Acho que você já adiantou um pouquinho a resposta. Exato, mas é sempre importante retomar, viu? Agradecer a seguidora pela indagação, porque é muito importante. É o que confunde, é o que causa confusão nessa figura do direito do trabalho, nesse instituto do teletrabalho, né? E é o que, querendo ou não, causa um desconforto ao empresário, pois ele perde esse poder de mando sobre a jornada de trabalho, tá? Sobre a jornada de trabalho. Márcia, né? Perdão. Márcia, não existe... É isso, né, Lilian? Perdão. Isso, foi a Marta que perguntou sobre a jornada dos trabalhadores no teletrabalho. Perfeito. Não se controla a jornada desses empregados. Não se pode cobrar hora de início e hora de fim dessa jornada. Caso contrário, poderá incorrer em pagamento de horas extras, dependendo de quanto se estender, adicional noturno, hora noturna reduzida. Então, tirem da cabeça, que os empresários tirem esse ímpeto de controle de jornada. O teletrabalho, quando você vai optar por ele dentro da sua empresa, você deve estar ciente que não haverá controle de sua parte. Se você controlar, você vai descaracterizar o teletrabalho e, por consequência, poderá incorrer ao pagamento de horas extras. O intuito é exatamente não controlar. O que se recomenda, tá, Lilian? Até dando uma solução para a sua pergunta anterior aqui, tá? Eu posso, talvez, sugerir, né? Isso não no contrato, mas no dia a dia, sugerir como empresas têm horários de pico de demanda ou horário onde a lucratividade se mostra mais interessante e tudo mais, é sugerir, prestem atenção nesse verbo, sugerir com que o empregado, com que o colaborador pratique os seus préstimos dentro daquele lapso de tempo, mas não impor com que ele exerça os seus préstimos dentro daquele lapso temporal, tá? Não é para colocar das 8 às 18, das 8 às 17 horas, das 9 às 16, não é para colocar o horário, tá? Não é. Você pode colocar o montante, né, a somatória da jornada, né? São 44 horas semanais, enfim, são 30 horas semanais, mas delimitar ao horário início e horário fim, não pode. Não existe controle, tá bom? Perfeito, perfeito. Doutor Fábio, percebo pelas questões que quem encaminhou dúvida para nós, a questão de registrar horário é a maior dúvida. A Carolina fala: posso exigir cumprimento de horário daquele trabalhador em regime de teletrabalho? Perfeito. Muito obrigado, Carolina, pela pergunta. Ela vai de encontro à resposta anterior, mas é importante, sim, reiterar para que fique fixado aí aos nossos seguidores, tá? O registro da jornada, a cobrança de cumprimento de jornada não deve ser feito, tá? Não deve ser feito. O que pode ser feito é uma sugestão ao funcionário, né, de que o serviço seja praticado dentro de um lapso de tempo ou dentro de um horário determinado, como horário comercial, período matutino, vespertino, enfim, ou período noturno, por que não? Tá? Mas não cobrar o horário início e o horário fim, tá? Porque isso vai configurar controle da jornada, vai configurar poder de mando da empresa e de fiscalização sobre a jornada do seu colaborador, o que não é o intuito do teletrabalho, tá? O que não é o intuito do teletrabalho. E isso, mesmo que você, né, não tenha, isso é importante destacar porque é um erro crasso e comum no cotidiano dos empresários, né? Ah, não, mas eu não coloquei no contrato, doutor, tá tudo certo. Mas na prática eu vou lá e exijo, né? Eu mando um WhatsApp falando: fulano, cumpriu, era até tal hora. Fulano, pode encerrar a sua prestação de serviço. E aí, fulano, já iniciou, já começou.
a trabalhar? Como está? Já mandou o relatório? Começou já o serviço hoje? Não vai adiantar nada não constado no contrato essa questão da ausência do controle. Perfeito. A Ana Rosa encaminha a seguinte pergunta. Se eu tenho à disposição ferramenta tecnológica, aplicativo, servidor, nuvens, etc., me permitam controlar a jornada do colaborador, posso utilizá-la? Vamos lá, Aline. Muito obrigado, Ana Rosa, pela pergunta. E ela, por mais que ela vá de encontro às respostas anteriores, é algo bem interessante de se tratar, tá? Porque, assim, aí eu coloco uma outra dúvida dos empresários dentro disso. Obviamente que não se recomenda, na questão do teletrabalho, de você utilizar esses aparatos para controle de jornada. O recomendado é não controlar a jornada, é deixar o seu colaborador de teletrabalho com liberdade para o exercício de suas funções no que tange a jornada de trabalho. Mas muitos me perguntam, complementando, se a mera existência, né, desses aparatos, né, já configura a possibilidade de controlar a jornada e se eu já estou sujeito ao pagamento de horas extras. Obviamente que não. Eu posso ter, isso é a coisa mais comum no mundo tecnológico de hoje em que vivemos, né? Nos avanços e constantes inovações que enfrentamos. Eu ter, dentro de um próprio escritório de advocacia, por exemplo, eu ter aparatos que eu poderia estar controlando a jornada, mas se eu não estou colocando em prática, não há por que se falar em horas extras. Não há por que se falar em controle de jornada. Tá certo. A Iara pergunta assim, quem arca com a estrutura do local de trabalho? Ótima pergunta da Iara. Tá? Ótima pergunta da Iara. A questão da estrutura, ela também deve estar consignada no aditivo do contrato ou no próprio contrato de trabalho em si, onde se prevê a questão da implementação do teletrabalho, né? Deve estar consignado nesse documento quem irá arcar com a infraestrutura, tá? O que pode acontecer quando, salvo engano, é o artigo 75, tá? C da CLT, salvo engano, isso, né? Ele prevê, ele traz uma palavra que fala sobre reembolso ao funcionário, né? Reembolso. Então, dessa linha de raciocínio, nós podemos já concluir que quem arca é o empregador, é a empresa. Mas o que pode acontecer, isso deve estar previsto no contrato, tá? É se o funcionário, ele irá fazer a implementação e arcar com os custos de todo o aparato técnico, né, e estrutural do teletrabalho, mouse, internet, cadeira ergonômica, tela de computador especial que seja, servidor, né, HD, enfim, dentre outros aí que servem aí para nos amparar aí no teletrabalho, né, deve estar previsto se ele vai arcar no primeiro momento e, ao mesmo tempo, como será feito esse reembolso, tá? Como o empresário irá reembolsar esse dispêndio de custos em um primeiro momento por parte do funcionário, tá? E também deve estar previsto, mesmo que for o empresário em si que irá arcar com todos os custos em um primeiro momento, já de primeira, né? Também deve estar previsto nesse contrato ou no aditivo contratual, tá? Mas se ficar a cargo do funcionário, né? Do funcionário, deve estar consignado uma política de reembolso, uma forma de reembolso desses custos, tá? E é importante destacar também, Lídia, algo que pode ser dúvida de vários seguidores nossos, não sei se tem alguma pergunta nesse sentido, né? Mas, por exemplo, se eu já tenho uma estrutura compatível, eu, colaborador, já tenho uma estrutura compatível com o meu regime de teletrabalho, né? Obviamente que o meu empregador não precisa reembolsar. Mas se eu percebo um aumento de consumo de energia elétrica, isso é óbvio que vai acontecer, mas ou eu preciso de uma implementação de uma internet melhor, mais rápida, mais avançada, o empregador,
ou a empresa ela deverá reembolsar, né, deverá arcar com esse aumento aí de demanda por parte do colaborador. Ah, ok. Excelente orientação. Doutor Fábio, a Cláudia encaminha a seguinte questão para nós. Posso abater do salário os custos de implementação de infraestrutura para o trabalho do meu empregado? Vamos lá, Cláudia, muito obrigado pela pergunta. É uma questão que incomoda, né, que causa bastante dúvidas ao público empresarial. E não, pelo primeiro ponto, né, ponto medular de que quem assume o risco da atividade empresarial, né, quem assume o risco da empreitada empresarial, segundo a lei, é o empresário, né? Então, ele deve arcar aí com todos os custos da aplicação de infraestrutura dentro do regime de trabalho, tá? Nós chamamos isso no direito de risco do negócio, tá? Em razão disso, não se pode cobrar do funcionário ou se abater do salário. E a questão salarial não se pode abater nesse ponto também, até porque quando estamos falando dessa questão de infraestrutura, não é permitido permuta ao salário, né? Justamente pelo salário ser tratado como algo intangível, né? Ser a subsistência do funcionário. Mas, em regra, não pode, em hipótese alguma, ser cobrado e ser abatido do salário essa aplicação da infraestrutura. Até porque, né, e dentro dessa linha de raciocínio, nós temos aí a resposta anterior no que tange a questão do reembolso, né? Ele já deixa claro a tendência, né, de que não há como o empregador cobrar do salário do seu funcionário a aplicação da infraestrutura, justamente pela palavra do reembolso. Isso já nos tende aí a uma conclusão de que quem deve arcar sempre, sem qualquer contraprestação com relação a isso, né, será a empresa. Perfeito. Doutor Fábio, o Antônio Carlos encaminha a pergunta: o colaborador poderá, por conta própria, adquirir a estrutura para a instalação de teletrabalho? Vamos lá, Nina. Antônio, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente já foi de encontro com ela na resposta anterior, né? Pode sim, né? Isso deve estar previsto no contrato. O empregado, né, o colaborador, adquirir por conta própria toda a infraestrutura em que será instalado o regime de teletrabalho. No entanto, novamente, deve estar previsto no contrato uma política de reembolso por parte da empresa. Como será feito o reembolso dessas despesas com infraestrutura que o empregado teve em um primeiro momento da instalação, tá? E é importante aqui, Lilian, destacar e até orientar o Antônio, né, que por mais que você tenha um empregado de confiança, uma pessoa que já tenha traquejo na área e tudo mais, eu não recomendo com que essa aquisição seja realizada por parte dos colaboradores, tá? Porque ela envolve bastante outros aspectos e outras demandas de fiscalização e de observância do empresário para que não tenha dor de cabeça futura. Como, por exemplo, questão de ergonomia, né? Você vai deixar para o seu colaborador, que, por exemplo, vai ficar aí 8 horas sentados por trabalhar com tecnologia de informação, por exemplo, que ele, por conta própria, escolha a cadeira, né, com que ele vai utilizar, sendo que, na verdade, pode existir uma cadeira apta e canalizada, voltada para aquela quantidade de horas que ele vai enfrentar, para aqueles movimentos, né, que ele vai fazer no dia a dia, que ele vai fazer cotidianamente, né? A própria questão do próprio aparelho do computador, a tela do computador, você vai deixar para ele com que julgue que a quantidade de brilho, né, se a forma com que está o brilho da tela, a posição da tela, né, o tamanho da tela é compatível para uma jornada de 8 horas. Né? Eu não recomendo. Eu recomendo que isso seja feito pela empresa por meio, né, de consulta a profissionais, como médicos do trabalho, fisioterapeutas, o pessoal de segurança do trabalho, dentre tantos outros. Tá? Eu não recomendo que fique a cargo essa aquisição inicial por parte do colaborador. E não é por uma questão de reembolso, não. Tá? É por uma questão de cautela com questões ergonômicas, doenças ocupacionais e de acidente de trabalho também. Claro.
Claro. O Wagner encaminha a seguinte pergunta. Caso o trabalhador já possua estrutura suficiente para desempenhar o teletrabalho, devo reembolsar ou pagar algo a ele relativo a esse aparato que já possui? Ótima pergunta, tá? Muito obrigado ao seguidor que enviou. Uma excelente pergunta, por quê? Se o colaborador tem estrutura suficiente já, não há o que se falar em reembolso, tá? Mas como eu faço a avaliação dessa estrutura suficiente? Eu gosto de destacar isso, Lilian, porque senão os nossos amigos empresários deitam em berço esplêndido, e o suficiente fica muito subjetivo. Quem fala se é suficiente ou não vai ser um técnico em segurança do trabalho, uma fisioterapeuta, um médico do trabalho. É ele quem vai dizer isso, se a estrutura é suficiente ou não, tá? E, obviamente, aí outros profissionais no que tange a questão se a internet é compatível para trazer os resultados esperados, né? Se houver um acréscimo de energia elétrica, obviamente, terá que ser feito o reembolso, tá? Mas, em um primeiro momento, se o empresário passou por toda essa avaliação, né, por parte de profissionais qualificados, de que aquela estrutura do empregado ela é suficiente, não há o que se falar em pagamentos ou em reembolso. Tá? Ok. A Cristina encaminha a pergunta. Caso o colaborador em regime de teletrabalho venha sofrer doença ocupacional ou até mesmo um acidente de trabalho, o empregador poderá ser responsabilizado? Ótima pergunta, é uma pergunta que poucos se atentam, tá? Obviamente que ela passa por várias circunstâncias, tanto de cautelas que a empresa deve tomar, bem como também da parte fisiológica do próprio colaborador, tá? Aí, Lilian, entra algo que você sabe muito bem, né? Independente de ser teletrabalho ou ser aí o trabalho comum dentro das dependências da empresa, a importância que se faz da análise, né, e da execução do exame admissional, né, justamente para se identificar se existe a possibilidade de identificação de uma doença congênita, né, que pode concorrer ao exercício do trabalho, né, que se o trabalho, da forma com que for colocado, né, ele pode agravar aquela situação ou não. E até para eu poder identificar em qual setor, né, qual jornada eu vou alocar aquele empregado, aquele colaborador que eu almejo, né, que eu desejo que faça parte do meu quadro. Tá? Então, voltando aí de forma mais pontual a questão da possibilidade de se configurar, de se ter o nexo, né, a responsabilização da empresa, né, dentro de uma doença ocupacional adquirida, dentro do teletrabalho, né, se não foram observadas as normas de segurança, de higiene ocupacional, obviamente poderá ir concorrer ou ser a causa principal de uma doença ocupacional e trazer dores de cabeça, com uma condenação, uma pensão mensal vitalícia, a um dano moral, um dano estético. Isso não é agradável e também não é barato, né, uma sentença dessas. Novamente, o empresário ele deve observar regras da ergonomia do trabalho, né? Deve consultar profissionais de segurança do trabalho, médicos do trabalho, fisioterapeutas, né? Para que se aponte se a cadeira é compatível com aquela jornada, com aquela posição, com os movimentos repetitivos simulados, né? Previamente, né? Antes de se implementar. Deve ter esse trabalho preventivo, né, para que se evite essa condenação, né? Óbvio, e até mesmo se você, é uma área muito nebulosa de se dar um diagnóstico final, né? Porque por mais que você tenha tomado todas as cautelas e tudo mais, né? Por mais que seja talvez uma doença congênita, mas se qualquer vacilo que o empresário dê e tudo mais, se isso concorreu para o agravamento da doença do empregado, também poderá haver a condenação
em danos morais, danos materiais, pensão mensal vitalícia, né, dentre outros, a própria reintegração, né, dentre outros. Tá? Então é importante observar esse aspecto preventivo, mas isso também pode talvez não isentar, né, dependendo aí se isso concorreu com o agravamento aí da doença. Tá ótimo. Deixa eu verificar aqui. A Laura fala assim, olha, se foi o empregador quem adquiriu e implementou toda a estrutura de trabalho, o empregador ainda assim poderá se responsabilizar judicialmente? Quais seriam as possíveis consequências? Vamos lá, Lilian. Em um primeiro momento, de fato, se foi o empregador quem adquiriu, né, e ainda não observou quais eram as regras ergonômicas, as regras de segurança do trabalho, de saúde ocupacional, obviamente, né, que ele será condenado sim, até por despontar a negligência. Agora vamos trazer um outro cenário. E se foi o empregado que adquiriu, né, todo o aparato, tá? O empregador reembolsou ele certinho, né, por essa aquisição de aparato, e em razão disso, né, se constatou o surgimento de uma doença ocupacional. O empresário, o empregador, ainda assim será responsável por danos materiais, danos morais, danos estéticos, enfim, dentre outros elementos de condenação. Tá? Por quê? Nossa, Fábio, mas foi o empregado que comprou a cadeira, foi o empregado que comprou o computador, que deixou aí a tela do brilho do jeito que ele queria, né? Que a distância do mouse que ele ia ficar clicando 1000 vezes a cada 1 minuto, né, estava correta para o posicionamento do cotovelo dele, da coluna dele, enfim. Né? Exatamente por isso, Lilian, o empregador, o empresário, tem o poder de vigilância, o dever de vigilância e de fiscalização sobre essa questão ergonômica, tá? E quando não confundam isso com a jornada de trabalho. Isso é uma outra questão. O que eu estou falando aqui é de ergonomia de saúde ocupacional, né? É dever do empregador ter essas cautelas, né? Ter analisado que se o produto adquirido, se a cadeira adquirida pelo empregado era de fato compatível com aquela jornada, compatível com os movimentos que ele iria realizar, né? Se a tela do computador era compatível, se o formato do mouse era compatível. Há um dever de vigilância para que se evite a saúde ocupacional, para que se evite, problemas com a saúde ocupacional. Tá? Se trata de uma questão de ordem, né? De ordem pública, a saúde do colaborador. Por isso que desponta na lei esse dever de vigilância, esse dever de zelo pela saúde do seu colaborador. Tá? Então, seria responsável, sim, mesmo que quem tivesse adquirido esses aparelhos, né, todo esse aparato, tenha sido o próprio empregado. O empregador deveria ter fiscalizado essa compra, essa aquisição. Perfeito. Matheus encaminha a seguinte pergunta. Quais dicas de aspecto preventivo você daria para tentar evitar esse tipo de situação? Vamos lá, Lilian, isso é muito importante, tá? E até retomando, não é uma verdade indeclinável, né? O que eu vou dizer, mas de todo modo é interessante. Por quê, Lilian? E aí eu vou retomar aí uma das respostas minhas que eu disse para você, né? Às vezes a gente toma todas as cautelas, mas um vacilo que tenha dado, ou mesmo que tenha abrangido toda a estrutura do teletrabalho, as cautelas com ergonomia, pode ser que haja aí uma condenação pelo fato de ter concorrido com o agravamento da doença, tá bom? Mas você demonstrar zelo, né, a preocupação e fiscalização nesse ponto de saúde ocupacional pode interferir numa questão que nós chamamos do dano moral, tá? Quando nós quantificamos o dano moral nessas situações, o que o juiz do trabalho leva muito em consideração é se houve descaso, desdém
ou negligência diante das normas ocupacionais dentro do contrato de trabalho, tá? Então, assim, porque às vezes quando eu falei aquilo, o pessoal pode ter pensado, então de nada adianta eu fiscalizar, né? De nada adianta, o juiz vai me condenar, a CLT é ferrenha mesmo, ela é pró-empregado, não tem jeito. Não é bem assim, né? Adianta sim, porque primeiro ponto, se você fiscalizar, se você observar e ter zelo por normas de saúde ocupacional, você está zelando pelo seu próprio lucro e pelo seu negócio, né? Porque o empregado com saúde, contente, né, e que ele tenha aí todo esse aparato na saúde ocupacional, ele, por consequência, ele vai produzir mais, né? E, por outro lado, né, você vai ter aí a diminuição de um eventual dano moral ou até a inexistência de um dano moral, se você demonstrar que houve zelo de fato aí dentro do seu contrato de trabalho. Mas sendo mais pontual para a pergunta aí do nosso seguidor, né? Em aspectos preventivos, por óbvio, a importância do exame admissional desse funcionário, justamente para você saber se você vai alocá-lo em regime de teletrabalho ou não, né? E também em qual setor e qual será o tipo de exercício de trabalho, será no setor de vendas, comercial, administrativo, enfim, essa é a importância desse primeiro exame, tá? Onde vai mencionar a geografia da alocação desse funcionário, tá? Por óbvio também, né? Ter aí ao seu lado profissionais como médicos do trabalho, pessoal da segurança do trabalho, fisioterapeutas, enfim, que possam aí diagnosticar os riscos, né, que aquela jornada com aqueles movimentos ou com a forma de postura poderão trazer ao contrato de trabalho desse colaborador em teletrabalho. Então é importante já estar ciente desses riscos, né? E também trabalhar com eles toda essa parte preventiva de ginástica laboral, né, de educação laboral. Dentro dessa parte de educação laboral, isso é crucial, é o que eu oriento a todos os meus clientes que têm funcionários em teletrabalho, é que esses profissionais que eu acabei de mencionar, né, confeccionem, criem uma cartilha, tá, sobre saúde ocupacional, orientando os movimentos, orientando o tempo de pausa, tá, sobre isso. E esse orientar tempo de pausa não quer dizer que você está cobrando com que ele exerça ou realize uma pausa naquele horário. Não, é uma questão de ergonomia, uma questão de saúde ocupacional. Orientar que, para tantas horas, pessoa com 1,80 m e tudo mais, peso até 100 quilos, né, que há interferência desses vetores dentro aí da questão de pausa, né, seja realizada tal pausa, né, tome tantos litros de água, enfim, né, que tenha uma cartilha informativa orientando, tá, como deve se dar da melhor forma para a saúde o exercício do teletrabalho, tá? O que eu orientei bastante os meus clientes, Miriam, falou de ginástica ocupacional, né, nessa pandemia, com que, de fato, mesmo que seja por videoconferência, né, por lives, o pessoal hoje isso aumentou bastante em razão da pandemia, mas que se contrate alguém especializado em ginástica laboral e mesmo à distância faça esse exercício de ginástica laboral. Vários clientes meus adotaram isso. E se registre isso, né? Faça uma gravação, peça para a pessoa que está fazendo um grave também, né? Toda a forma como que está sendo praticado, porque isso traz também, aí, mesmo que seja meia horinha, uma horinha, ou até 10 minutos, você viu cliente meu que aí por 10 minutos, isso também demanda um estudo prévio, mas conforme em cada contrato, né? Mas é muito importante porque você demonstra, né, zelo, né, pela saúde ocupacional aí do seu colaborador. Então, em termos preventivos, seria por esse caminho. Tá? Ter zelo no exame admissional, ter zelo ao longo da execução aí desse contrato, né? Ter zelo aí, ter a palavra desses especialistas quando for adquirir uma cadeira ergonômica, né, e quando for montar toda a estrutura, né. Convidar, obviamente, aí mantendo as distâncias aí recomendadas pelos órgãos competentes,
Mas se você agora, no meio da pandemia, né, combinar com o seu colaborador que vai um profissional até a casa dele para avaliar o perímetro, né, onde vai ser instalado a estrutura do teletrabalho, para que possa se dar um diagnóstico fiel no que tange ao aspecto preventivo, né, sobre essa questão de ergonomia e saúde ocupacional. Olha, fulano, aqui o meu técnico em segurança do trabalho, ele vai avaliar, né, a iluminação, tá? Quando eu falo ergonomia, o pessoal pensa muito em questão de postura e tudo mais, mas também compreende a iluminação do ambiente, a temperatura, fazer medição de temperatura desse ambiente, tá? Ele vai fazer uma simulação dos movimentos, né, que constantemente você vai estar à mercê dentro. Então, faça isso, né? Leve um profissional até a casa, se for no caso o home office, né? A casa do colaborador, para fazer essa avaliação e você não ter dor de cabeça na hora de implementar e posteriormente no final do contrato com relação a questões de doença ou acidente de trabalho. Perfeito. Doutor Fábio, a gente está quase no final de várias questões que foram encaminhadas aqui para nós. E temos a questão da Michele, que ela pergunta assim, quais as vantagens e as desvantagens do teletrabalho? Perfeito, Línia. Muito obrigado, Michele, pela pergunta encaminhada a nós. Bom, Línia, eu acho que você deve lidar também com esses relatos dos empresários com relação ao que pode ser classificado como desvantagem, mas eu classificaria como um desafio do teletrabalho, né? É justamente, né, quando a gente mencionou nas respostas anteriores, né, a perda do poder de fiscalização sobre a jornada de trabalho. Ainda a visão de alguns empresários é que esse poder de fiscalização, ele consequentemente reflete em bons resultados, né? Talvez não seja isso, né? Obviamente que alguns setores, alguns nichos, o teletrabalho não é compatível e demanda de fato esse controle in loco, né, incisivo, né, da jornada de trabalho, tá? Mas outros setores, como de tecnologia, e Campinas aí é o maior exemplo disso, né, onde se enquadra essa questão, né, que é um polo tecnológico, onde a única cidade que tem uma lei própria para startups, enfim, onde você vê esse aumento exponencial de startups, onde, por exemplo, esse nicho aí não precisa necessariamente, né, demandar com que o controle da jornada resulte em bons resultados, tá? Mas a maior dificuldade que os empresários estão tendo é justamente isso, por causa da perda, né, do controle de jornada, né, eles perdem aí a forma de fiscalizar, né, de atribuir, né, bons resultados, né, a isso, né? A questão do teletrabalho. É o receio de não se ter bons resultados pela ausência aí do controle de jornada, tá? Também há uma dificuldade, eu entendo a dificuldade de alguns empresários, pois isso acontece, né, sejamos francos, né, porque tem funcionário que aproveita o teletrabalho, acha que o home office que seja, né, justamente acha que é um berço esplêndido, vai lá e trabalha deitado na cama, não leva a sério, né, não percebe que o intuito da lei, o intuito do empregador, do empresário que instituiu o teletrabalho para ele, não é para somente dar conforto ou para não é um bônus para ele, não, pelo contrário, né? É uma alternativa para se produzir mais, né? É uma alternativa para você se engajar mais ainda, porque você não tem aquele coronelismo da jornada de trabalho, né? Aquele quartel da jornada, né? Algo ferrenho, né? Aquela cobrança. Não, justamente por você ter mais maleabilidade, você pode render mais. Eu estou te dando o conforto da sua casa, ou conforto de um coworking, de uma lan house, que seja, né? Eu estou te tirando do clima pesado, talvez, da dependência da empresa. Não estou generalizando isso, tá? Mas estou te dando um aspecto de conforto, estou te oferecendo aparato e infraestrutura para esse conforto, para que você me traga mais. Né? Então, esse tem sido o maior desafio. Né? Mas como vantagem, assim, de um modo geral, né, o que eu atribuo e vejo aí dos meus clientes que instituíram o teletrabalho, eles reportam, sim, resultados positivos com relação ao lucro, né? Com a oferição
né, a identificação de resultados positivos do teletrabalho. E somado a isso, nós temos também o não pagamento de horas extras, né, que já ajuda bastante no bolso do empresário, né, e também o pagamento, por exemplo, de um vale transporte, de alguns benefícios de convenção coletiva, né. Então você tem uma redução, sim, até dos seus custos, né, com o quadro de funcionários ao instituir o teletrabalho. Ok. Uma dúvida minha, doutor Fábio. Os benefícios como o vale-refeição, o vale-transporte, eu vejo que algumas empresas pagam isso em dinheiro, né? Então, oferece, vou colocar um número hipotético aqui, R$20 por dia para vale-refeição, R$10 por dia de transporte. Acorda isso em contrato e tudo mais. No instante em que o trabalho passa a ser em casa, chamamos de teletrabalho, esses benefícios, eles são cortados, eles são mantidos uma vez que está no teletrabalho? Vamos lá, Lilian. Como eu apontei, isso é interessantíssimo, tá? E causa muita confusão e não há um posicionamento consolidado no tribunal. Mas com relação ao vale-transporte, já há um entendimento que não há o porquê. Né? Perde-se aí a razão de ser do vale-transporte. Agora, de vale-alimentação, né? Esse é um ponto crucial aí que causa muita confusão. Primeiro ponto que deve ser observado, e parece óbvio, mas não é, tá? É se está previsto de fato na convenção coletiva, né, a instituição do vale alimentação. Tá? Essa é a primeira análise que eu tenho que ter. Tá? Segundo ponto, porque assim, tem empresários que, por livre-arbítrio, né, por mera liberalidade, concedem valores de vale alimentação, mesmo não estando em convenção coletiva. E esse ponto, essa análise é importante de ser trazida à tona nessa resposta. Tá? Se eu já instituir alguns entendimentos com relação a isso, se eu já instituir ou está instituído o vale alimentação, né, eu não posso cortar, né, por significar aí uma questão de ruptura do que foi combinado. Tá? Mas existem juízes que entendem, né, que não precisa mais, porque a refeição está sendo demonstrada que está sendo realizada dentro de casa, né, e tudo mais, que não houve aí também um aumento à subsistência da família com relação a isso, né, a essa questão de custos com alimentação, aí pode ser cortado. Tá? Então, isso deve ser analisado caso a caso, contrato por contrato, no que tange ao vale alimentação. Tá? Não existe uma resposta indeclinável, uma resposta 100% correta com relação a isso. Tá? O empresário que tem dúvidas com relação, que vai implementar o que ele pode, o que ele não pode cortar, ele deve procurar um advogado, obviamente. Não é o contador, tá? Isso daí é uma análise técnica e jurídica que deve ser, do que pode ser cortado. Porque vai passar por uma análise da convenção coletiva e da situação, de fato, do contrato em si. Tá? Mas, no primeiro momento, o que eu posso trazer como verdade, assim, isso é indeclinável, inquestionável, é a questão do vale transporte. Isso também não há dúvidas. Agora, o vale alimentação, o vale refeição, deve passar por uma análise, sim, aprofundada do advogado da empresa. Perfeito. Temos aqui uma última questão da Márcia, que pergunta assim, vocês acreditam que o teletrabalho, de fato, irá invadir as empresas? Ótima pergunta. Ela foge um pouquinho do aspecto jurídico, mas ela é importante de ser tratada. Ela é importante de ser tratada justamente porque envolve vários fatores para a sua resposta, né? Lilian, após a reforma trabalhista em 2017, já houve um aumento exponencial. Deixa eu ver, até eu acho que eu trouxe aqui os números. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Aqui, ó. Eu trouxe isso aqui de uma palestra anterior que eu havia feito. Após a reforma, Lilian, 45% das empresas brasileiras passaram a adotar o regime de teletrabalho. Né? Agora, desses números, né, pós-pandemia, a estimativa, tá? Isso foram por órgãos aí pertinentes e competentes
para essa pesquisa, né? Estima-se que pós-pandemia, desses números, haja um acréscimo de 30% ainda de implementação do trabalho, tá? Então, assim, eu acredito que, de fato, haverá uma incorporação ao DNA das empresas, principalmente quando elas souberem, aprenderem a conjugar, né? E colocarem também na cabeça dos seus colaboradores, que assim irão permanecer, né? De que se trata de um conforto, né? Mas para se trazer resultados, né? Que se trata de um oferecimento de maleabilidade na jornada para se trazer resultados, né? Que se está se colocando, está se oferecendo saúde ocupacional, né? Higiene ocupacional, enfim, zelo pela saúde do trabalhador, zelo pelo bem-estar, pela qualidade de vida, por estar trabalhando em casa, por talvez ter um tempo a mais com o seu filho, com a sua filha, com os seus animais, de você poder, nesse meio tempo, ir a um clube, fazer uma academia, depois voltar a fazer o seu trabalho, numa boa, né, em troca de bons resultados, de resultados assertivos, né? Quando isso estiver 100% na cabeça dos empresários e dos seus colaboradores, a tendência é de que praticamente todas as empresas, com ressalvas aí aos nichos que não comportam, né, mas adotem esse regime, tá? Porque ele é interessantíssimo, tanto para a redução do custo do contrato em si, como em trazer bons resultados, né? Só que o que acontece, Lilian? Eu vi até uma notícia há pouco tempo, acho que foi, salvo engano, foi no Globo.com, né, e depois na Folha, eles então trouxeram essa notícia de que o Ministério Público do Trabalho, né, o Conselho do Ministério Público do Trabalho, né, o Conselho Federal, iria implementar algumas normas, tá? Isso não é lei, mas algumas normas de fiscalização e de imputação de multas, né, para alguns casos de descumprimento, né, do regime de teletrabalho. Por quê? Muito empregador acha que o teletrabalho a pessoa fica uma semana dentro de casa e uma semana nas dependências da empresa, né? Ou eu começo de fato, eu falo que eu não vou cobrar jornada, mas eu cobro. Então existe um contingente muito alto de desrespeito ao teletrabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, né, avisou, né, que vai implementar uma política ferrenha de fiscalização, né, e de imputação de multas às empresas que não cumpram o regime de teletrabalho da forma com que a lei manda, tá? Daí entra até a importância da prevenção, né, por parte da advocacia, para que se evite dores de cabeça com multas administrativas, né, por parte aí do Ministério Público, tá? Mas por que surgiu isso? Mas foi só por causa do aumento da demanda natural? Se fosse algo em um primeiro momento bom e que as pessoas tenham entendido o que significa, qual é o intuito, né, não teria o porquê o Ministério Público querer interferir nisso. É justamente porque as pessoas não entenderam, né, qual é o significado do teletrabalho. Por isso que está se buscando aí uma certa punição, né? E o intuito, por que eu estou falando sobre o Ministério Público? Porque os diagnósticos aí dos juristas da área trabalhista, né, é de que haja um recuo dos números da implementação do teletrabalho, que haja uma diminuição justamente por causa que vai haver punição, tá? E não é tão simples a gente ter uma assessoria preventiva, a gente parar pensar de forma mais altruísta, né, tanto o empregado como o empregador, se colocar no lugar do outro, quando eu falo de altruísmo, entender qual é o real significado e qual é o real objetivo do teletrabalho, ao invés de recuar para algo que é um avanço tecnológico por causa de medo de punição, né? Assim, agora nós iremos ver quais serão os contornos desse anúncio do Ministério Público, né, do Trabalho com relação à fiscalização. Olha, se eu não devo nada, se eu não tenho receio de nada, não tem por que eu temer a fiscalização do MPT, né? Eu tenho que pensar que isso eu vou trazer bons resultados, isso é uma consequência do avanço tecnológico, eu vou me adaptar a isso e eu vou fazer com que isso seja uma ferramenta de lucro para o meu negócio. Eu acredito que a pandemia, o lado positivo da pandemia é que ela antecipou o futuro para nós. Então, eu vejo pelos clientes que a LCA atende, né?
o teletrabalho foi a alternativa que estava ao nosso alcance para continuar com as atividades. Assim como quando a internet chegou para nós há anos atrás, foram adaptações sendo feitas, né? Será que eu posso deixar o contrato, o papel físico, para ter o papel eletrônico, até onde é válido? E hoje a gente superou isso e sabe que está tudo bem com um contrato eletrônico. Cada nova novidade que é colocada para a gente, existe um momento de adaptação. O que eu coloco e que tem dado resultado muito certo é que a adaptação, ela se dá de maneira muito equilibrada para todas as partes envolvidas quando você combina as regras, né? Então, hoje, com todo esclarecimento que o Dr. Fábio aqui coloca para nós, o que é legal de leis, né? Não legal de bacana, mas de leis, o que pode, o que não pode. Então, o empresário e todo o seu time podem sentar-se, entender qual é a melhor tratativa. E se isso é uma opinião particular minha, e que quando eu vejo com os meus clientes, tem dado muito resultado. Uma palavra-chave, que é confiança. Tá? E que faz toda a diferença no teletrabalho. Então, o empresário que estabelece as regras para um combinado lucrativo para todas as partes envolvidas e, a partir daí, constrói a confiança dos resultados a serem entregues, não importa se o colaborador, se o time do empresário está atuando das 8 às 17 ou das 17 às 23 horas, importa o resultado entregue, né? Perfeito, Lilian. Eu acho essa visão sua, essa última palavra sua foi o pilar do teletrabalho. Nós podemos ficar aqui horas falando, e é um assunto extenso, né, sobre a legalidade em tal forma de implementação ou em forma de fiscalização, mas a base, né, e é o que eu acredito, compartilho da sua fala, né, que deu certo aos meus clientes, foi essa palavrinha, confiança, né? Quando eu anuncio os meus negócios na área trabalhista, né, como eu atuo, eu falo muito que eu busco o equilíbrio das relações. A maioria dos advogados de empresas falam, não, eu defendo interesses em reclamações trabalhistas. Não, a gente busca o equilíbrio da relação. E o equilíbrio numa relação de teletrabalho, que é o que você acabou semanticamente colocando para a gente, né? Ele precede não, né? Ele demanda, né? Que haja confiança em um primeiro momento, não tem jeito. Se não tiver essa confiança, você não vai ter resultado. Tá? E, aliás, nem adianta cogitar implementar o teletrabalho se você não tiver essa palavrinha na sua relação com o seu colaborador. E vice-versa, né? Perfeito. Nós chegamos aqui, doutor Fábio, ao fim do nosso bate-papo. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de tempo, a colocar aqui abertamente todo o conhecimento para orientar quem está nos assistindo. Se você, seguidor, a sua dúvida não foi atendida, o contato do Dr. Fábio está aqui à disposição para tirar as suas dúvidas. Se desejar esclarecimento de um treinamento possível para alinhar as regras, construir a confiança no seu time, a LCA está também à sua disposição. E a última dica é, se inscreva no canal da LCA no YouTube, ative o sino de notificações e toda semana tem vídeo para você empresário, para você colaborador dentro de uma empresa. Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez por todo o seu tempo aqui conosco. Lilian, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado ao LCA e a todos os seguidores pelas perguntas, né? E pela oportunidade de trazer aí um pouquinho desse vasto mundo do teletrabalho. Fico à disposição de todos. Uma ótima noite. Ótima noite para todos, até mais!